Descobrindo o Vaticano. O túmulo no monte. São 6 horas da manhã. Assentada nos 6 montes, a cidade acorda do sono. Está frio. O sol nascente atrás das montanhas ainda não aqueceu as casas e igrejas. Perto do rio que corta a cidade, a cúpula da basílica ergue-se em direção ao céu. Dois mil anos atrás, no declive de um dos montes, foram sepultados os restos mortais do príncipe dos apóstolos. Isso ocorreu quando a basílica ainda não existia, e ninguém imaginava que se ergueria uma basílica, e que nela os sucessores de São Pedro celebrariam missas. Os montes do Vaticano eram um lugar desdenhado onde imperava o clima ruim, solo pantanoso, cheio de arbustos, não servia para a construção. No século I, nos tempos de Nero, o Vaticano diferencia-se do formato atual que apresenta aos turistas e peregrinos hoje. A basílica não existia. A inclinação dos montes mudou com o passar dos séculos. Imaginem que o terreno à esquerda da basílica está situado hoje 9 metros acima do que era o Circo de Nero. Essa era a periferia da cidade. O centro estava à esquerda das margens do Tibre. O Fórum Romano decidia o formato do mundo de então. Concentrava-se aqui a vida política, comercial e intelectual. Morava-se somente na atual região do Trastevere e arredores, às margens do Tibre. As paróquias cristãs surgiram concentrando-se na periferia de Roma. Os cristãos, que eram poucos no começo, passaram a ser visíveis no ano 50 da nossa era. Não sabemos muito sobre Pedro em Roma. É certo que foge da prisão no ano 43. Não se sabe dele até o ano 49, quando surge no concílio em Jerusalém. Depois vem para Antioquia, de lá segue para Roma. Roma, nos tempos de Calígula, Nero e Pedro, era a maior metrópole do mundo antigo. Moravam cerca de 1 milhão de pessoas. 40% eram escravos. Roma desenvolveu-se muito nos tempos de Nero. Foram construídos novos bairros, palácios, prédios, banhos e circos. Surgiram as vilas aristocráticas.
Nos arredores do Vaticano actual surgiam algumas construções. Era uma região que não tinha boa reputação. Tácito fala sobre a periferia do Vaticano. Era um lamaçal cheio de cobras, sem condições para a construção. Nessa região, o Tibre transbordava. Do Monte do Vaticano até o norte e do Janiculum até o sul sempre corria água. Vaticano a nord e Gianicolo a sud. Os preços das terras na margem esquerda subiam até alcançar os preços da margem direita. Na passagem do milênio, Agripina constrói, ao pé do monte, as margens do Tibre, o circo que entra para a história como o Circo de Nero. Roma é ligado por um sistema de caminhos que duram até hoje. Eis Via Ápia. Talvez por esses caminhos tenha vindo a Roma o pobre Simão Pedro. Com a chegada dele, grande número de fiéis liga-se à nova fé. O cristianismo já não é religião de pobres, entram aristocratas, comerciantes. O cristianismo atinge o fórum. Começam então as perseguições. Nos tempos de Nero, houve um incêndio apontado como culpa dos cristãos. Essa foi a razão da perseguição, período quando Pedro foi provavelmente crucificado. Foi colocado num caixão simples, numa cavidade na terra. Fu sepolto a breve distanza in una tomba molto povera, una fossa nel terreno. Foi posto de cabeça para baixo na cruz. O seu corpo é levado para o pé de um dos montes do Vaticano e sepultado entre os pagãos romanos na necrópole. Não sabemos quem o sepultou, podemos somente imaginar. Os túmulos romanos lembram casas, porque eram literalmente casas. Casas dos mortos, onde os mortos eram colocados. O direito romano proibia o enterro de criminosos. Pedro era um criminoso à luz do direito romano. O enterro nas tumbas dos muros não era possível. Os amigos e fiéis de Pedro sepultaram-no em segredo numa tumba simples. Somente eles poderiam ter feito tal coisa. Foi sepultado como os pobres de Roma. 150 anos depois da morte de Pedro, sobre a tumba ergue-se um muro vermelho de reboco, onde repousa um monumento chamado Trofeum. Com base nos escritos de Eusébio de Cesareia, biógrafo de Constantino, sabia-se que um sacerdote chamado Caio, nos tempos do Papa Zeferino, entre 199 e 217, indo para Ostia, viu o troféu sobre a tumba de Pedro. Imediatamente o Vaticano olha o troféu sobre o túmulo. Por volta do ano 300, Constantino I ordena a construção da Basílica. Nenhum César nem construtor pensa na possibilidade de trazer as relíquias de Pedro para o lugar do templo. O ponto central é o troféu de Caio, monumento erguido 150 anos antes. Constantino cerca-o com um relicário de renda apoiado em colunas. Nunca foram transportados. Os túmulos dos mártires eram intocáveis. Deixados sempre no lugar original chamado de martírio. Surge uma capela de culto nos túmulos, assim como no de Pedro, para proteção. Enorme,
cheia de naves, a Basílica de Constantino surge na encosta do monte. Por quê? Pois lá foi sepultado o apóstolo. Tudo se concentrava ao redor desse ponto. Exigiu grande esforço para construir a basílica na metade da inclinação do monte. Foi necessário cortar uma parte da superfície do monte, criando um terraço de 7 metros. A obra dos engenheiros de Constantino não durou até hoje. Em 1500, a basílica foi demolida. Essa decisão foi tomada pelo mau estado do alicerce, que era degradado pelo rio subterrâneo, que provocava o movimento da terra e rachaduras. Ao norte da basílica, que substituiu a primeira, sobre o terraço encontra-se o octógono, a antiga oficina de Michelangelo, o primeiro a projetar a nova basílica. Encontra-se aqui o arquivo da fábrica de São Pedro, dirigido pela irmã Teresa, que conhece cada segredo da basílica. Sangallo, nos documentos que temos aqui, fez um alerta sobre o teto que poderia cair. A Basílica de Constantino exigia reformas, mas não se pensava numa nova construção para substituí-la. A decisão sobre a demolição é facilmente tomada por Júlio II por ter um projeto próprio de construção do seu túmulo. Projeto de Michelangelo. O túmulo não cabe no terraço da antiga basílica. É preciso uma nova basílica. O projeto é de Michelangelo. O projeto surge como uma planta de cruz grega. A construção central da igreja, com a cúpula, apresentaria o céu. A abóbada azul favorecia o contato com Deus, tido como ponto central do espaço. Não é o ponto do martírio de Cristo, cruz que significa que ele se crucificou por nós. Resultado das correntes da Contra-Reforma, que caracteriza uma maior dose de severidade. Na planta a igreja tinha braços do mesmo tamanho. Nem o projeto de Leonardo da Vinci, nem o de Michelangelo foram realizados. O projeto seguinte é de Bramante. Morre o Papa Júlio II, o novo Papa coordena o projeto. O Papa Paulo III encarrega Sangallo e Peruzzi de voltar ao projeto de Bramante, construção central e não alongada. Sangallo fez uma maqueta para convencer como ela deveria ser nos próximos 100 anos, mas morreu em 1576. O Papa procurava um arquiteto para a Basílica de São Pedro. O projeto de Bramante também não foi realizado. A maqueta de Sangallo foi conservada entre os tesouros da Basílica. Mas não teve aceitação. Os papas barrocos precisavam de espaço. Um grande palco para cerimônias e procissões. Antônio Sangallo e Michelangelo não pensaram sobre isso. Nesse tempo, com a chegada de Paulo V, surge um problema. Fechar a nave central
criando um templo de plano central, segundo o projeto de Michelangelo e Bramante, ou construir a basílica na planta alongada. A segunda opção foi escolhida. Michelangelo colocou a basílica no formato na planta de cruz grega, com braços do mesmo tamanho. No centro, sobre o túmulo, estaria a cúpula. Depois, Maderno alongou a nave principal com duas capelas e fez uma nova fachada. No lugar da basílica, com planta de cruz grega, surge a planta com cruz latina, com enorme nave principal capaz de abrigar milhares de fiéis. Em 1629, a basílica é abençoada pelo Papa Urbano VIII. Sobre o túmulo de Pedro é construído um baldaquino. Enterram-se os papas mortos perto do túmulo de São Pedro, nas grutas da Basílica. Trezentos anos depois, morre Pio XI. Ele pede para ser enterrado o mais perto do túmulo de São Pedro. De acordo com a tradição, os papas mortos jazem nas grutas do Vaticano. Esse pedido é pretexto para realizar os primeiros trabalhos arqueológicos abaixo da Basílica. Por 1600 anos, ninguém teve coragem de escavar por baixo da Basílica, por terem respeito pelo lugar. Temia-se perturbar o descanso de séculos dos primeiros cristãos e papas sepultados perto do túmulo de Pedro. As escavações arqueológicas começaram em 1939. Trabalhando em condições difíceis, os arqueólogos abrem parte da necrópole por baixo da basílica, especialmente debaixo da gruta. Ao sul da basílica fica o cemitério alemão. Entre os padres alemães mortos em Roma, encontra-se um túmulo modesto. Túmulo do jesuíta Engelbert Kirschbaum, que dirigiu os trabalhos arqueológicos. Trabalharam com ele o jesuíta Antônio Ferrua, o arquiteto Bruno Ghetti e o professor Enrico Josi. O responsável pelas escavações é Ludwig Kaas, administrador da Basílica de São Pedro. As descobertas são segredo. Mesmo os Sampietrini não tiveram acesso a uma parte das escavações. O que me causou uma grande impressão foi quando abrimos um pequeno caixão e vimos uma silhueta de criança. Depois, a criança desfez-se. A equipa de Kirschbaum concentrou-se na necrópole no lugar debaixo do altar principal da Basílica. Abrindo as paredes por baixo do altar, chegam até a relíquia o memorial de Constantino, com o qual Constantino mandou cercar o troféu de Caio. Os memoriais de Constantino e Apostólico, de acordo com Eusébio de Cesareia,
eram tidos pelos romanos como o túmulo de São Pedro. Túmulo visitado por milhares de fiéis. Nos tempos de Constantino, havia uma certeza que o túmulo de Pedro no Vaticano estava intacto. No interior do memorial são encontradas duas colunas cobertas por uma prateleira de travertino. Troféu de Caio. 2 dias depois, chega ao próprio túmulo. Os ossos encontrados provinham de outros sepultamentos. Resultados antropológicos mostraram que era um corpo magro, de outro sexo, morto de meia-idade. No momento da crucificação, Pedro tinha 70 anos e era corpulento. 12 anos depois, pesquisas são feitas em perpendicular ao Troféu de Caio, no muro chamado grafite. A professora Margherita Guarducci chama a atenção para uma cripta de mármore encontrada vazia. A professora descobre que na cripta estão fragmentos de ossos que foram colocados na caixa de madeira pelo supervisor dos trabalhos, Caas. A caixa é encontrada. As pesquisas mostram que os ossos são de um homem corpulento de 70 anos. Foi encontrada nos ossos terra idêntica a debaixo do troféu. Os ossos foram envolvidos num tecido púrpura para o transporte. Tecido dos Césares. Se esses são os restos mortais de Pedro, por que eles foram mudados do túmulo para uma cripta? Guardou-se um escrito do Papa Damaso, que viveu pouco tempo depois de Constantino, que fala sobre a água que corria dos montes, levando os restos mortais dos túmulos. Foi preciso proteger a relíquia diante da deterioração da natureza. A presença da relíquia na cripta traduz a simetria do nicho das togas. O muro grafite não foi derrubado, pois sabia-se que escondia a relíquia. Na cripta foi encontrado um pedaço de reboco com inscrição ilegível. Uma das provas que esse túmulo era de Pedro é o fragmento do muro que não estava bem fixado e caiu durante os trabalhos nas escavações do Muro Vermelho. Frammento appunto di questa intonaco non era ben aderente evidentemente al muro antico e cadde. O padre Ferrua tomou o fragmento, mas não mostrou o achado. No fragmento estava escrito Petros Eni. Pedro está aqui. Vamos recriar a história dos restos mortais de Pedro. Pedro foi sepultado ao pé de um dos montes do Vaticano. 150 anos depois, o seu túmulo é coberto por um muro vermelho e uma capela. É o troféu, lembrado na carta do ano 200 pelo sacerdote Caio. Entre os anos 260 e 300, os restos mortais são levados para um repositório encontrado no muro grafite. Foram descobertos neste lugar nos anos 40 do século. No ano 315, Constantino começa a construção da Basílica. Troféu de Caio, parte do Muro Vermelho e Muro Grafite, onde estava o repositório, é cercado pela construção de mármore, o Memorial de Constantino. Passam-se 300 anos. O Papa Gregório reconstrói o Memorial de Constantino. O altar original é renovado. É reconstruída uma nova cerca para o túmulo. 500 anos depois, o Papa Calixto cerca o altar de Gregório com outro altar. A nova basílica traz mudanças no altar principal. Sobre o altar de Calixto constrói-se uma elevação, onde é feito o novo altar principal. Ambos se encontram sobre a construção de 315, Memorial de Constantino, que cercava o troféu e o muro grafite, estando nele o repositório com as relíquias dos apóstolos. Escondido na gruta do Vaticano, o nicho das togas.
Sobre ele ergue-se a basílica, que assim como a primeira, tem nos seus fundamentos os ossos de Simão Pedro. Toda essa grandeza é confirmada pela mão de alguém que há 2000 anos escreveu Petrus Eni. Pedro está aqui.